Beleza. Então, queridos, estamos hoje no nosso culto de ensino. Estaremos trazendo o ensinamento, uma série de ensinamentos o que a Bíblia diz sobre diversos assuntos, né? Então, hoje o assunto do nosso tema é o que a Bíblia diz sobre imagens. É um tema um pouquinho discutido, principalmente nas religiões cristãs, evangélicas, em comparação às religiões de matriz católica romana, né? Então, é um assunto um pouquinho discutido. Eu queria só trazer o que a Bíblia fala sobre isso, as interpretações que existem sobre esses assuntos, né? O contexto bíblico que envolve isso. Então, o nosso texto inicial, onde a primeira vez que aparece a questão de imagens na Bíblia Sagrada, é o texto de Êxodo capítulo 20. Abra comigo então. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos ler juntos. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, essa é a primeira vez que na Bíblia Sagrada aparece a questão das imagens. Vou repetir o versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra ou das águas ou debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então vemos aqui 3 aspectos que Deus está falando sobre as imagens. 3 aspectos. Versículo 4, ele inicia falando, não farás. Então Deus já pede que não seja feita nenhuma imagem de escultura. Primeiro pedido. Primeiro mandamento, na realidade, né? Não é pedido, é uma ordem. Segunda questão, que Deus trata a respeito das imagens ainda. Não te prostrarás diante deles. Olha, Deus pede para não fazer e Deus pede para não se prostrar. Certo? E a terceira coisa é nem lhe prestarás culto. Então são 3 coisas que Deus pede. Primeira, que não faça. Segunda, que não se prostre. E terceira, que não adore. Olha só. Porque há uma explicação que diz o seguinte, né? Não, mas a imagem, ela é só um símbolo. Enfim, não é para ser adorada. Essa é uma das explicações que tem. O texto fala 3 coisas. Não faça, não se prostre e não adore. Certo? Então, mas por que o Senhor trouxe esse mandamento a respeito de não fazer imagem de escultura? Por quê? Porque a imagem, ela está diretamente ligada ao culto idólatra. E o grande problema é a questão do culto idólatra. Que as imagens eram usadas para o culto idólatra. Não digo com isso que uma imagem deve servir para outra coisa ou não seria errado ter uma
estava fazendo com aquelas imagens, reverência e culto idólatra. Mas vamos abrir um pouquinho mais o leque. O que é idolatria? Que muitas pessoas falam, né? Ah, ele é um idólatra, ele tem uma imagem em casa, ele é um idólatra. O que é idolatria? A idolatria, ela vem da raiz de reverenciar, enfim, cultuar um ídolo. É uma idolatria, é cultuar um ídolo. E a idolatria em si, ela é colocar alguma coisa ou algo no trono do nosso coração, onde é o lugar que é reservado para o Senhor. É dividir a glória de Deus com alguma coisa ou com alguém. É quando reverenciamos alguém ou alguma coisa no lugar do Senhor. Isso é idolatria. A Bíblia fala sobre alguns tipos de ídolos. Tem os mais conhecidos, né? Eu pedi para o Adolfo separar umas imagens. Tem um ídolo chamado Baal, que ele é bem conhecido na história de Elias, né? Onde ele enfrenta os profetas de Baal. Então, ficou muito conhecido por essa passagem, né? Você vê nessa figura, nessa imagem ali, o deus Baal, né? Que ele tem parte corpo de animal, de cavalo, acho que é um cavalo, aqui um boi, não sei, e parte corpo humano. E ali você vê que uma pessoa está entregando uma criança para Baal. Porque uma das partes do culto a Baal era o oferecimento de crianças. Então as pessoas ofereciam crianças a Baal em troca de recompensas, em troca, de repente, de afastar algum mal que estava acontecendo na terra, para melhorar a plantação, para vir chuva ou para parar a chuva. Então se oferecia a Baal sacrifício de crianças. Então, um deus é o deus Baal. Nós temos também Diana. A Diana, que é a Diana dos Efésios, que ela se vai encontrar ela na Bíblia Sagrada lá em Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai pregar em Atenas e lá ele está diante do templo da deusa Afrodite. Afrodite é a mesma Diana. Diana é o nome de Afrodite para os romanos, né? Para os gregos é Afrodite, é a deusa da fertilidade. Então Diana também é uma deusa. A Diana tinha um templo lá em Atenas, na Grécia, onde nesse templo eram feitos os cultos a ela. Até na ocasião em Atos 16, se eu não me engano, ao 15 ou 16, quando Paulo ele começa a pregar o evangelho e começa a acontecer muitas conversões, as pessoas se preocupam com o comércio que eles tinham daqueles ídolos, porque as pessoas começam a entender sobre a palavra de Deus, o evangelho, e começam a abandonar os ídolos, né? Um dos motivos da prisão de Paulo também. Aquele povo os comerciantes ficaram indignados, porque o povo não cria mais os seus ídolos. Essa é a deusa Diana. Também tem o deus Dagon, que eu acho que eu não coloquei nenhuma imagem aí, que é um outro deus também que aparece na Bíblia Sagrada, o deus dos filisteus. Até um episódio bem interessante, que a arca é levada para dentro do templo de Dagon, e a Bíblia diz que quando eles foram lá espiar a arca, o deus Dagon, aquela estátua, estava caindo prostrada diante da arca do Senhor. Então, há diversos deuses que a Bíblia fala que são bem conhecidos. Porém, irmãos, é muito importante entendermos que quando a gente fala de idolatria, não estamos falando apenas de deuses
e de ídolos. Isso é muito importante. Tem muito crente, tem muito evangélico que critica aqueles que têm imagem de escultura em casa, chamam essas pessoas de idólatras, só que são muito mais idólatras do que essas pessoas. Por quê? Porque a idolatria não está apenas num culto a um ídolo ou uma imagem, mas está naquilo que colocamos em nosso coração na frente de Deus. Muitos idolatram o seu dinheiro, idolatram a sua empresa, o seu carro, os seus bens, a sua casa, a sua família, idolatram a sua esposa, os seus filhos. Isso também é uma forma de idolatria, certo? Eu vou trazer algumas passagens que falam sobre isso. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre um Deus que é adorado por muitos. Mateus 6, versículo 24. Olha só. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha só. Jesus falando aqui que existe um Deus chamado dinheiro. Esse Deus ele é chamado de Mamon. O Deus que é o dinheiro. Ah, mas é errado o dinheiro? Quando o dinheiro se torna um Deus para nós, nós estamos cultuando o dinheiro. Aí ele passa a ser o nosso Senhor. E Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Vamos ver o que fala também lá em Filipenses capítulo 3. Abra comigo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Vamos ler então. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Olha um outro Deus aqui que a Bíblia nos fala, que é o Deus que é o estômago. Ou em outras traduções, é o ventre. Ou seja, o Deus é o seu próprio ventre, é o seu próprio egocentrismo. A pessoa, ela se endeusa. A vontade dela está acima da vontade de Deus. Ela não é sujeita a Deus. Então, fazemos de nós mesmos nossos deuses. E um último exemplo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. Abra comigo. Primeira Timóteo, capítulo 6. Seis, 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé
e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Então, mais uma vez aqui, a idolatria ao dinheiro. Ok? Então, vimos aqui alguns exemplos de idolatrias que não são especificamente ídolos mitológicos, estátuas, mas ídolos que nós fazemos. Geralmente, eu vou dizer assim, 99% das vezes que a Bíblia fala de imagem de escultura, né? Não o homem como imagem e semelhança, não imagem de ser parecido, mas imagem de escultura, imagem de coisa criada. 99% das vezes ela está associado à idolatria, certo? Se você for procurar por imagem de escultura, idolatria, você vai encontrar muita ligação entre as duas coisas. Porém, eu preciso pontuar algumas situações que são algumas exceções na Bíblia que não liga uma imagem à idolatria. Eu precisava deixar isso bem claro. Por quê? Porque esses pontos que eu vou citar agora, essas exceções, elas são defendidas pela teologia, né, a teologia católica romana, que defende o uso de imagens. Então, essas situações que eu vou citar agora a seguir, elas são usadas para provar que a Bíblia não condena o uso de imagens. Ok? Então, vamos começar então. Primeira situação, ela está lá em Êxodo capítulo 36. Se puder abrir comigo, Êxodo 36 é a primeira situação que vamos citar aqui. Na realidade, são algumas situações que estão aqui no decorrer do capítulo 36 e 37 de Êxodo. Eu quero só deixar claro, né, que a minha intenção com esse estudo bíblico a respeito de imagens não é de forma nenhuma ofender a fé dos católicos, a crença dos católicos, né, os dogmas católicos, de forma nenhuma. Eu também já fui católico, né? Falo isso por quê? Porque o último vídeo que nós fizemos a respeito de Maria, eu tentei ser o mais respeitoso possível no assunto, mas houve alguns comentários no nosso vídeo de, eu creio que católicos, né, que não gostaram do tema, da explanação bíblica e fizeram algumas críticas ali. Né? Então, a minha intenção não é de forma nenhuma criticar, é expor a palavra de Deus. Eu já fui católico por muitos anos, né? Eu tinha essas convicções católicas e eu fui esclarecido pela palavra de Deus, onde eu vim a aprender pelos princípios bíblicos o fundamento da palavra de Deus que condena essas práticas. Então a minha intenção é expor a palavra de Deus para que você veja pela Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é o único manual do cristão. Quando a gente fala sobre dogmas de fé que são colocados, né, pela igreja no decorrer dos anos, e esses dogmas eles afrontam a Bíblia Sagrada, aí não tem contestação, né? Que é dogmas de homens contra a palavra de Deus. Então eu quero expor a Bíblia Sagrada. Não sinta-se ofendido com esses esclarecimentos, né? Mas a minha intenção é realmente explicar o que apenas a Bíblia fala sobre isso. Tá certo? Então, Êxodo, capítulo 36, versículo 35. Olha só. Fizeram
o véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Então nós vemos aqui, no véu do templo, Deus mandou que Moisés providenciasse na construção do tabernáculo, que nesse véu fosse bordado a imagem de querubins, certo? Deus autorizando que fosse reproduzido a imagem de um ser celestial, né, que são os anjos, o querubim é uma classe de anjos, e fosse colocado ali para servir da composição do tabernáculo. Então, primeiro elemento aqui, os querubins bordados no véu. No capítulo seguinte, 37, versículo 7, vemos mais um elemento. Aí você pode pensar, tá, mas isso era um bordado, né? Bordado não é imagem. Não deixa de ser uma imagem. Mas o 37, ele é um pouquinho mais específico. 37, versículo 7. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Esses 2 querubins aqui, eles estavam em cima da tampa da arca da aliança, chamado de propiciatório. Era o local que Deus se manifestava quando ele descia no tabernáculo. Deus ele descia em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. E nesse propiciatório, eu acho que o Atos tem uma imagem aí, né? Tá aqui, tá aqui já. É isso que está na imagem ao lado, certo? Essa imagem aqui ao lado são 2 anjos, um virado de frente para o outro, prostrado, adorando o Senhor. Você pode ver pela imagem aí que são 2 imagens de anjos, certo? Então, se havia alguma dúvida com relação a ser bordado, mas isso aqui é uma imagem de ouro. Tá parecendo que eu estou explicando o que é certo ter imagem, né? Mas eu preciso explicar o que a Bíblia diz para você entender depois a explicação completa, certo? E vemos um último elemento aqui do tabernáculo, que está no versículo 17, que é o candelabro. Fez o candelabro de ouro batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões, formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado, 3 de outro. Haviam 3 taças com formato de flor de amêndoa nos braços, num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoas no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim eram os 6 braços que saem do candelabro. Então vemos aqui mais uma figura. Esse é um candelabro que ele tinha ali nos enfeites algumas figuras de amêndoas, botões, flores, né? Então vemos isso aqui na construção do tabernáculo. Esse é o primeiro ponto que vamos ver. O segundo ponto, ele está em Números, capítulo 21. E esse é o mais conhecido. Você está em Êxodo, você passa para Levíticos e Números. Números, capítulo 21, versículo 4. Vamos ler então. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés:
faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então vemos aqui uma outra situação onde o povo se rebelou, eles foram mordidos por serpentes. Algumas versões falam serpentes abrasadoras, não que elas tinham fogo, mas a mordida delas causava uma grande ardência semelhante ao fogo. Então, quando eles foram mordidos, clamaram a Moisés, Moisés clamou ao Senhor, que mandou construir uma serpente. Então, vimos aqui mais uma figura, mais uma imagem que foi feita a mando do Senhor. O Senhor que fez, que ordenou que fosse feita essa imagem. Então, essas duas passagens, em especial a passagem da serpente de bronze, ela é usada para defender a situação, né, o entendimento de que não é errado ter uma imagem. Aí a explicação é desde que ela não seja adorada. Até na época que nós éramos católicos, o Padre Zezinho, ele tinha uma música que dizia assim, ó: imagens são sinais para me lembrar aonde Deus agiu. Então, a ideia da imagem para o catolicismo, a ideia, né, é que ela é apenas uma figura ilustrativa para trazer a visibilidade à pessoa, para que ela olhe para aquilo e identifique aquilo como alguém que serviu a Deus, alguém que teve fé, enfim, como se fosse olhar uma foto num quadro. A ideia é mais ou menos essa. Porém, na prática, isso não acontece. Isso não acontece. Porque os princípios que Deus estabeleceu lá desde Êxodo, eles são os três princípios são quebrados. São quebrados. Por quê? Porque, primeiro, a imagem ela é feita com a destinação, ela é venerada, se prostram diante dela. Até tens uma imagem aí, né, filho? Coloca, por favor. Se prostram diante dela, se fazem oração para aquela imagem, se conversa com aquela imagem, se faz promessas olhando para aquela imagem, querendo alcançar alguma bênção, alguma graça. Então, os três princípios que Deus pediu que não acontecesse, eles acabam acontecendo. Ela é fabricada, se prostram diante dela e prestam culto diante dela. Certo? Então, aqui essa ideia que é só uma representação, isso não existe. Se quem sabe um dia essa foi a intenção, mas isso não acaba existindo. Tá, mas por que então é que Deus causou essa situação para causar essa dúvida, né? Porque Deus permitiu que fosse feito essa imagem. Então, tanto a questão do tabernáculo quanto a questão da serpente de bronze, elas estão falando sobre, primeiramente, figuras proféticas e figuras transitórias, certo? Tanto os itens do tabernáculo quanto a serpente de bronze falam profeticamente a respeito de Cristo e a vida da igreja após o tempo, ao se iniciar o tempo da graça. Então, o tabernáculo fala sobre presença, o véu ele fala sobre a aproximação de Deus, e a serpente de bronze ela fala sobre o próprio Jesus. Onde é que fala isso na Bíblia? Vamos ver então. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Você sabe o tão conhecido João 3,16?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós vamos ler os 2 versículos antes de ser citado esse versículo 16. O que Jesus está falando aqui para Nicodemos, antes de falar que Deus amou o mundo de tal maneira? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que diz. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. E agora, eu lendo esse texto, eu lembrei de mais uma situação que não foi Deus que mandou construir, mas que o apóstolo Paulo cita lá em Atos dos Apóstolos, quando ele vai pregar na Grécia, e lá ele chega no Areópago, e lá ele vê diversas esculturas, e ele vê uma escultura que está dirigida ao Deus desconhecido. E ali ele, em cima daquela imagem ali, que possivelmente é um monumento que foi erguido por alguém que temia Deus, e ele prega quem é esse Deus desconhecido. Também está trazendo uma figura daquilo que aconteceria, né, de Cristo. Enfim, mas ambas as figuras, falando agora do inicial, de Êxodo lá do tabernáculo, quanto da serpente de bronze, são proféticos e transitórios. Deus queria mostrar para o povo a respeito do tabernáculo, Deus quis mostrar para o povo a respeito da cura, que seria levantado numa haste, aquele que salvaria a humanidade, certo? Então, fora essas duas ocasiões que não tem a ver com o culto à imagem, não tem a ver a veneração com a imagem, e sim uma atitude de algo profético que Deus estava ensinando, o resto da Bíblia está recheado de condenações com relação à prática de culto de imagens, ou a prática de orar diante de uma imagem, venerar uma imagem, certo? Então, nós não podemos pegar duas passagens isoladas que não estão falando sobre isso, tem uma conotação profética e transitória, para derrubar todo o ensinamento que a Bíblia traz em Antigo e Novo Testamento. Certo? Então vamos ver alguns exemplos de idolatria na Bíblia. Êxodo, capítulo 32. Abra comigo. Esse é bem conhecido. Êxodo 32, versículo 2 ao 4. Se você não está conseguindo abrir rápido, eu vou ter que otimizar o tempo. Anota depois para você estudar as passagens certinho, tá? Vamos ler. 2. Respondeu Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro, os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só. Essa é uma passagem muito rica de informação, né? Vemos aqui Arão deixado por Moisés para cuidar do povo enquanto Moisés subia no monte. E o Moisés permanece 40 dias no monte.
face a face com Deus, e o povo se perde. O povo não tem paciência de esperar e pede para que Arão construa um bezerro de ouro. E Arão, né, que não fez bem o seu papel de sucessor de Moisés naquela situação, né, ele permite, e ele mesmo que modela e funde aquele bezerro, e aquele bezerro vira um ídolo. E olha só, o povo olhou para o bezerro e disse: esses são os teus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Olha só, gente, coisa terrível. Então, a idolatria que aconteceu aqui. Nós vemos aqui também a idolatria que era realizado a deuses através de postes ídolos e colunas que eram levantadas. Miqueias, capítulo 5, versículo 10. Lá nos profetas menores, Miqueias, capítulo 5, versículo 10. Naquele dia declara o Senhor: matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra, destruirei também as cidades da tua terra e arrasarei todas as suas fortalezas, acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Nós vemos diversas ocasiões, em especial no tempo dos reis, ali onde o povo trocava o rei, entrava a idolatria no meio do povo e eles construíam nos altos, né, em cima de montanhas, postes, ídolos, para adorar aos deuses, né? Então Deus falando aqui que destruiria, Deus não se agrada desse tipo de situação. Nós vemos aqui um caso bem interessante, que é a apostasia de Mica. Está lá em Juízes capítulo 17. Essa história é muito interessante. Juízes 17. Essa passagem fala de uma mistura do profano com o santo, uma apostasia tremenda. O que é apostasia? É você crer tanto numa mentira que ela é falada, que ela passa a ser uma verdade. Juízes 17, versículo do 1 ao 13, o texto é um pouquinho longo, mas vale a pena nós lermos. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Olha a confusão, gente. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela preparou 2 quilos e 400 gramas e a deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote.
Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha a apostasia aqui. Cada um fazia o que parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedendo do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote. Eu lhe darei a você 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me trará bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Gente, olha que aberração isso. Que aberração. Como diz bem claro ali no versículo 6, né? Cada um fazia o que parecia certo. Então, para aquele Mica, aquele senhor Mica, ele estava fazendo a coisa mais certa. Ele estava obedecendo ao Senhor. Ele estava honrando ao Senhor. Ele construiu um santuário, fez diversos ídolos, contratou um sacerdote da tribo de Levi para que prestasse o culto aos seus deuses. E rendeu isso como glória ao Senhor ainda. Gente, isso é apostasia. É olharmos para a mentira condenada pela palavra de Deus e acreditarmos que é verdade. Muitas vezes, muitas pessoas se prostram diante de imagens, oram diante de imagem, porque um dia alguém convenceu essa pessoa que isso era certo. Isso é uma apostasia. Isso é uma mentira tão falada e tão repetida que acaba se tornando um engano e uma verdade, uma falsa verdade que soa como verdade. Então a pessoa até ela tem devoção a Deus, ela tem fé, ela se emociona, ela acha que está servindo a Deus no coração dela, mas na realidade ela está servindo a um ídolo. Se cumpre o versículo 6. Cada um fazia aquilo que parecia certo. Então isso é um exemplo bem claro do engano que há quando nós não obedecemos a palavra de Deus e ouvimos aquilo que outros falam, ou ouvimos a voz do nosso coração que contraria a palavra de Deus. Nós vemos também a idolatria dos reis, 2 Crônicas 33. Como é que está o nosso horário aí, filho? 9h10. Tá dando para entender aí, pessoal? Dá um ok no grupo aí. Tá dando para entender a nossa explicação? Tá muito rápido? Como é que tá aí? 2 Crônicas, capítulo 33. Versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns, que é de Baal, e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos
em sacrifício no vale de Ben-Rimon. Praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e recorreu a médiums e aos que consultavam espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo em Jerusalém, eu escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Nós vemos aqui o reinado de Manassés, um reinado tremendamente idólatra. Ele restabeleceu o culto aos ídolos, a reconstrução dos ídolos, dos postes sagrados, dos exércitos celestiais ali. Não são anjos não, tá? São diversos tipos de entidades, de deuses, que eles prestavam culto. Ele colocou ídolos dentro do templo do Senhor. Olha que absurdo, gente. Nós vemos aqui também outro exemplo de construção de ídolo, que está lá em Daniel, capítulo 3. Esse é bem conhecido também. Profeta Daniel, capítulo 3, que é a estátua de Nabucodonosor. Daniel 3, versículo 1. Do 1 ao 4. Perdão, é o 1 e o 4. É alguns versículos salteados para a leitura não ficar muito longa. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 24 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície da província da Babilônia. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado na fornalha em chamas. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha só. Então, esse aqui é um caso bem explicado, bem claro. Eles não se prostraram diante da imagem. Olha só. Eles sofreram a condenação e receberam o livramento do Senhor. Mas deixaram bem claro, se Deus não livrasse, se eles viessem a morrer, mesmo assim, eles não se curvariam diante daquela imagem. Por quê? Porque Deus já havia dito, e Deus havia dito diversas vezes na história do povo de Israel, que eles não deveriam fazer imagens, não deveriam se prostrar diante de imagem, não deveriam reverenciar a imagem. Então, só é mais uma comprovação. Mas vamos ver o que a Bíblia fala do que é um ídolo. O que é um ídolo? Isaías 44, versículo 9. Isaías 44, versículo 9. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor.
As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus que funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros são envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados em pavor e a vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com toda a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem. Deu um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara uma refeição, assa carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. No restante, ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Olha só, gente. Ele está falando o seguinte: o ferreiro pega um pedaço de ferro, esquenta no fogo, bate, molda aquele ferro, faz um ídolo de metal, de ferro. O carpinteiro pega um pedaço de uma árvore, de uma madeira, ele esculpe, faz o formato de um homem e faz um ídolo. O que sobrou da madeira ele queima no fogo. Ou seja, aquilo não é nada. Não é nada. Não passa de obras feitas por mãos de homens. Nada além disso. Em resumo, aquela estátua, aquele ídolo, nada é. Não pode ser dirigida uma oração a ela. Ela não pode ouvir uma oração. Não tem poder nenhum. Certo? Salmo 115. Vamos correr porque o tempo está apertado. Salmo 115, versículo 2. Salmo 115, 2. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada pode apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha só, o salmista está falando que o ídolo pode até parecer uma figura humana, enfim, mas tem boca, mas não fala, e vai seguindo ali o relato todo. E o final fala: tornam-se
como eles. Como eles quem? Como os ídolos. Tornam-se aqueles que não falam, aqueles que não veem, aqueles que não ouvem, todos aqueles que os fazem e os que neles confiam. Olha só. Então, a idolatria a um ídolo, a reverência ao ídolo, o culto a uma imagem, a um ídolo, torna aqueles que cultuam semelhante ao próprio ídolo. E a última explicação do que é um ídolo, 1 Coríntios, capítulo 10. Tem bastante texto bíblico hoje, né? Você não conseguiu acompanhar depois, você pode rever a live, anotar certinho as passagens bíblicas. Quem sabe isso possa ser útil para você. Ensinar para alguém que ainda não entendeu muito bem sobre isso. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos criticam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha só. Então a Bíblia fala, deixa bem claro, que o ídolo não é nada. Aquela imagem ali não tem poder nenhum, não é Deus, não houve oração, não deve merecer culto, ok? Entendido. Porém, aqueles que se dirigem àquela imagem, dirigem àquela estátua, dirigem orações àquela estátua, na realidade, estão dirigindo orações, estão reverenciando demônios. Isso é muito claro. Então, aquele ídolo não é nada. Mas se eu dirijo a minha oração a ele, eu estou dando uma abertura para os demônios receberem a minha oração, o meu pedido, a minha devoção, o meu prostrar-se. Então, não é nada, porém, os demônios se aproveitam disso para serem cultuados quando alguém se prostra diante de uma imagem. Isso é uma coisa muito, muito séria, irmão, muito séria mesmo. Tem um ídolo que é falado na Bíblia chamada Rainha dos Céus. Está lá em Jeremias, capítulo 44. Jeremias 44, 14 a 26. Quero dizer aos irmãos que esse foi um dos motivos que nasceu a Comunidade Amar. Esse foi um dos motivos. Porque quando nós éramos católicos, e lá dentro da Renovação Carismática Católica, nós conhecemos o Senhor, tivemos experiências com o Senhor, com os dons do Espírito Santo, e começamos a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, quando essas verdades nos saltaram aos olhos, e os padres descobriram que nós havíamos entendido isso, eles nos falaram: ou vocês voltam a acreditar nas imagens, orar pelos mortos, pedir oração para os santos, para Maria, ou vocês vão ser expulsos. Então, esse aqui foi um dos motivos que hoje existe a Comunidade Amar, que completa ano que vem 28 anos. É porque a verdade da palavra de Deus falou ao nosso coração e nos libertou desses pecados, dessa ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Jeremias 44, versículo 14. Olha só que interessante. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito
escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nem voltará, exceto alguns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos oferta de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha do céu e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagens dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a eles: e o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando ele não pensa, quando o Senhor não pode mais suportar a impiedade e as práticas repugnantes de vocês. A terra de vocês ficou devastada e desolada e tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua palavra, nem seguiram a sua lei e seus decretos e seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disseram então Jeremias a todo o povo. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumprirão o que prometeram, quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar oferta de bebidas à rainha do céu. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. É um texto meio grande, mas ele é muito interessante. Por quê? Porque está falando aqui, que Jeremias ele vai advertir o povo de Judá a respeito do seu culto. Eles cultuavam aqui especificamente uma deusa chamada Rainha dos Céus. Não vou dizer que é por coincidência, né? Mas é um dos títulos que o catolicismo chama Maria. Chama Maria de Rainha dos Céus. Tem até uma oração chamada Salve Rainha, né? Então, o mesmo título usado aqui para uma deusa pagã é usado para atribuir a Maria como rainha, né? Então isso é um absurdo, Mas o que eles faziam aqui? Prestavam culto, tinham parado de fazer o culto e estavam questionando Jeremias. Espera aí, nós paramos de cultuar a rainha dos céus e deu tudo errado. Quando nós cultuávamos ela, dava tudo certo. Nós prosperávamos. Quem nunca ouviu essa expressão? Ah, mas eu fiz uma promessa e eu fui curado. Ah, eu pedi para o santo tal, eu pedi para Nossa Senhora Aparecida e eu recebi uma graça. Gente, isso não é parâmetro para nós compararmos. Ah, porque aconteceu uma coisa boa,
ou eu fiz uma oração, eu pedi, foi atendida, que isso é da vontade de Deus ou é permitido por Deus. Está aqui o texto bem claro. Eles queimavam incenso para a Rainha do Céu, ofereciam comidas, oferendas para a Rainha do Céu e se gloriavam das graças que alcançavam pela sua adoração a ela. E Deus, mesmo assim, condena aquela prática. Então, o fato de alguém supostamente receber uma graça por orar a uma imagem não torna isso uma coisa aceitável por Deus. Tá certo? Então, para encerrar, eu fiz um breve resumo aqui do que nós falamos hoje. Né? As únicas figuras que falam de imagem não ligando à idolatria, elas são proféticas e transitórias, que é o tabernáculo e a serpente de bronze, certo? E Deus condena o culto às imagens. Deus condena o culto, condena o prostrar-se, condena o conversar, o adorar, o oferecer e o fazer. Então, irmãos, o cristão, ele não deve ter imagens. Nem reverenciar, muito menos reverenciar. Não deve. Então, se você era católico, se você era católico, nasceu no catolicismo, se converteu a Cristo, e você tem lá, que sabe, uma imagem sua que você guardou de recordação, que você ganhou lá da sua mãe, do seu parente, do seu amigo, tal, uma lembrança de Aparecida. Gente, isso não deve estar em nossa casa. A Bíblia, ela condena esse tipo de coisa. Ela condena aquele que faz, olha só. Não deve estar em nossa casa esse tipo de coisa. Então o cristão não deve ter parte com isso. Quando eu me dirijo a uma imagem, na verdade, eu estou me dirigindo a um demônio. É isso que a Bíblia nos ensina. Então é um estudo muito forte esse, é um ensinamento, mas é isso que a Bíblia fala. Eu trouxe até a explicação que alguém que é um pouco mais entendido no catolicismo, eu sei porque eu dava essa explicação. Quando algum crente me falava isso, eu explicava isso. Então eu dei até a explicação que eles vão dar caso você entre numa discussão dessa. Se bem que discussão não leva a nada, a não ser que você esteja ensinando. Ficar brigando, batendo boca, não leva a lugar nenhum. Mas para você entender o que a Bíblia fala sobre isso. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida esse estudo e